Amém. Convido a amada igreja para abrir suas Bíblias, ou então colocar aqui nesse telão bonito, né? Eu acho que fica mais bonito aqui nesse telão, né? Até para os irmãos olharem o novo telão da igreja, né? Acho que os irmãos não viram o novo telão da igreja. Hoje o pastor chamou a atenção que aqui tinha um ponto. Não sei se os irmãos da escola dominical entenderam que aqui um ponto ou 2 pontos não era um ponto ou 2 pontos, era um ponto da nova tela. Amém? Irmãos, vamos lá. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, João 3, do 1 ao 7. Vamos lá, Gui, me ajude. João 3, do 1 ao 7. Muito conhecida esta palavra. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Interessante, olha o que ele era. Príncipe dos... E Jesus Cristo é o rei dos... Amém. Então ele conhecia Jesus. Vamos lá. E este homem foi ter a noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como tu fazes, senão Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer sendo ele velho? Pode porventura tornar ao ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém, somente isso. Irmãos, esse homem era um príncipe dos judeus. Esse homem conhecia Jesus, mas esse homem queria intimidade com Deus. Ele queria intimidade com Jesus. Ele precisava de entrar no profundo, no conhecimento de Deus. Ele precisava de se aproximar mais de Deus, como foi dito hoje na nossa escola dominical. Eu sempre cito escola dominical, irmãos, está no meu DNA, né? Escola dominical está dentro do meu coração. Se é um dos cultos que eu dou mais, um culto que eu dou muito valor, o estudo da palavra. Então esse homem necessitava de uma aproximação maior com Deus. Esse homem queria estar nas fileiras da frente, esse homem queria estar ao lado de Jesus. Então esse homem precisava de uma nova transformação na vida dele. É uma necessidade. Esse homem precisava de pagar um preço, irmãos, para que nós possamos ter intimidade com Deus, para que nós possamos ter a certeza de que Deus está conosco, a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa comunhão. Nós temos que pagar um preço para Deus. Eu tenho ouvido várias vezes, né, até numa rádio que eu tenho ligado à minha casa e tem abençoado muito a minha casa, que a salvação é gratuita, mas nós temos que pagar um preço para ter intimidade com Deus. Nós precisamos de ter uma afinidade maior com o Senhor. Nesses últimos dias nossos na face da terra, que nós chegamos no último dia, eu ouvi no outro dia uma reportagem, e ao qual me chamou muito a atenção, nos Estados Unidos, irmãos, né? Não sei se o pastor Walter, ele é muito antenado com isso. Eles deram um prazo de 10 anos, irmãos, 10 anos para algumas coisas acontecerem. Você ouviu, pastor? Isso me chamou muito a atenção, irmãos, né? E quando nós falamos num tempo em que Deus vai nos dar aqui nesta terra, para alguns pode ser que isso seja motivo de tristeza, porque está muito agarrado com essas coisas terrenas. Mas fatalmente essas coisas terrenas irão ficar. Essas coisas terrenas, elas só servem mesmo para estar aqui nos dando melhores condições de vida, e nós não podemos nos apegar tanto a ela, porque ela não vai subir conosco para o céu. A palavra diz que nós não viemos e nós voltaremos para Ele sem nada. Tudo vai ficar aqui nesta terra, e o que nós precisamos hoje é ter a nossa comunhão direta com o Senhor. Nós precisamos estar olhando para Deus, olhando para o nosso alvo, que é Cristo.
E a nossa visão não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje mesmo eu estava falando na casa da minha mãe sobre algo que eu estava lendo na palavra de Deus, que às vezes por um simples olhar nosso, nós perdemos a comunhão com Deus. Por uma simples palavra nós perdemos a comunhão com Deus e começamos a ter dúvida daquilo que Deus vai realizar na nossa vida. Nicodemos estava dizendo o seguinte: Senhor, o que eu faço para me aproximar mais de Ti? Eu preciso de ter comunhão mais contigo, eu preciso de estar mais ao seu lado, eu preciso de estar lado a lado contigo. E o Senhor disse: tu precisa nascer de novo. Irmãos, uma criança, quando deixa o ventre da sua mãe, ela muda toda a sua forma de viver. Ali ela está sob toda uma redoma, daí ela já começa a ter que buscar o seu ar, pedir alimento. Dentro do ventre da mãe, ela não pede alimento, o alimento vem direto a ela. Ela não pede o ar vem direto a ela. Mas quando ela nasce, quando ela vem a esse mundo, ela começa a pedir, ela começa a ter necessidade. E Nicodemos estava tendo essa necessidade, irmãos, de algo diferente para a vida dele. E olha que ele era um príncipe dos judeus, mas ele queria chegar próximo ao rei dos judeus. Aleluias. E como se faz para chegar ao rei dos judeus? Olha, você tem que nascer de novo. Você tem que ser lavado com a água e purificado com o Espírito de Deus. Nós só vamos nos aproximar de Deus quando o nosso espírito estiver afinado com o dele. Aleluias. Irmãos, se nós não tivermos o nosso espírito alinhado com Deus, as nossas orações não serão atingidas, não serão ouvidas, porque nós necessitamos de Deus. E Nicodemos reconheceu isso nas suas orações, né? Ele olhando para a situação dele, falou assim: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Aí era naqueles momentos que o nosso pastor falou aqui na escola dominical. Às vezes nós rimos, né? Rimos quando nós lemos determinado versículo. Um homem que era considerado príncipe dos judeus, como é que ele vai ter uma ideia dessa, voltar ao ventre da mãe? Olha só a quantidade, o quão afastado, apesar de ser príncipe, ele estava do rei, porque ele pensou nas coisas terrenas, e Deus estava falando de coisas espirituais. Olha, se achega a mim espiritualmente, que eu vou estar ao seu lado, eu vou estar estendendo a minha mão para você, eu vou estar pronto para te atender. Seja lá qual é a tua situação, qual é o seu problema, se aproxime de mim, fale comigo, eu estou aqui para te atender, né? O homem sai do mundo, aleluias, ele vem cheio de espinhos, e ele chega aqui na casa do Senhor. O Senhor vai tirando espinho por espinho da vida dele, e ele não sente, quando ele vai ver, ele está purificado, corpo, alma e espírito, né? O que ele fazia, ele não faz mais. As palavras que ele dizia, ele também não diz mais, porque ele tem necessidade de se aproximar para esse Deus, né? E o nosso Deus, muito diferente do Deus do mundo, ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para o que você é, para a sua aparência, ele olha para o que você representa na obra dele. Como você se apresenta na obra dele, como você está depositando sua confiança em Deus. Nicodemos queria depositar sua confiança em Deus. Ora, eu sou príncipe, mas preciso de ter maior comunhão contigo. Aleluias. E Deus aqui nesta noite, Ele está falando, não só para você, mas para mim também. E eu tenho buscado de Deus me apresentar cada vez mais. E o meu pastor hoje me deu uma palavra que ele não tem noção, quando ele falou sobre o Gualtinho, né? Gualtinho, será que eu posso falar Gualtinho, pastor? Até porque eu conheci o Gualtinho também, Gualtinho, né? Eu conheci Gualtinho como Gualtinho. Hoje o Gualtinho está bem mais forte do que eu, né? Nós devemos vigiar para que a nossa ansiedade não atrapalhe a nossa espiritualidade. Mas nesses últimos dias, irmãos, nós temos que nos achegar mais a Deus. Eu vejo muito filme, eu gosto, quando eu estou em casa, eu gosto de ver muito filme. Um dos filmes que eu vi, né, falando sobre um rapaz que vivia na comunidade, ele diz assim, dizia para o protagonista do filme: olha, nós que moramos na comunidade, nós precisamos cada vez mais estar perto de Deus.
Nós que estamos nesse mundo, nós temos que estar mais ligados com Deus. Aleluia. Porque nós ainda vivemos as intempéries desse mundo. As notícias cada vez são piores. As nossas esperanças cada vez são deixadas mais de lado. A nossa fé que começa a aumentar quando nós vamos ver que as coisas estão funcionando, de repente são jogadas de lado. O que nos sobra? A confiança em Deus. Só a confiança, irmãos. Quando falam assim, olha, eu fico com pena dessa criança, eu falo, não, porque o meu filho está nas mãos de Deus. Eu todos os dias, quando eu saio, que eu levanto de madrugada, ele está lá dormindo, eu falo, Senhor, sejam os olhos do meu filho quando eu não estiver perto. Eu lhe abençoo, meu filho, em nome de Jesus. E quando eu saio pelas manhãs, às vezes eu estou no ônibus, minha esposa passa mensagem, Carlos, onde é que você está? Porque está dando tiro aqui. Eu falo, eu já estou no ônibus. Aleluia. Porque o meu Deus está comigo. Eu preciso de confiar em Deus. E essa possibilidade de Deus só vai acontecer quando o meu espírito começar a se alinhar com Deus, né? Está acontecendo o que está acontecendo no mundo, mas nós estamos debaixo da proteção de Deus. Né? O nosso pastor hoje falou que de dia, o que acontecia? A nuvem ia protegendo, né? Venha na minha sombra, vem povo. E não era pouco, tinha saído muita gente do Egito, e aquela nuvem cobria todo aquele povo. E de noite, irmãos, de noite tinha o que? O sol, né? Praticamente o sol para aquecer, irmãos. Ou seja, quando nós estamos com Deus, não há dia, não há noite, o Senhor está sempre conosco. Então que nós possamos fazer que nem Nicodemos, experimentar de um novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, é cada vez mais a aplicação desse livro, né? Eu não vou cansar de me falar. Eu preciso a cada dia me aplicar mais nesse livro. Entender que esse livro é o meu manual de regra, de vida e de prática. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.